As tropas de Israel avançaram até as portas de Damasco, expondo as fragilidades da defesa militar da Síria em um ataque estratégico que mudou o jogo. Quer saber como a história está sendo escrita no Oriente Médio? Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe deste colapso militar histórico. A incursão israelense em território sírio trouxe à tona fragilidades alarmantes nas defesas de Damasco. As Forças de Defesa de Israel, IDF, avançaram com surpreendente facilidade até 20 quilômetros da capital, expondo instalações abandonadas e equipamentos mal conservados. Para quem entende de estratégias militares, isso é um sinal claro de negligência estrutural. Imagine uma fortaleza, mas com muros rachados e portões enferrujados. Essa foi a impressão deixada pelas linhas de defesa sírias. É intrigante pensar que, em pleno século XXI, uma nação não tenha conseguido garantir a manutenção de sua linha de frente. Mais do que um simples avanço, foi um ataque cirúrgico que revelou o despreparo das forças sírias. Algumas bases pareciam mais depósitos de sucata do que postos de combate, e o abandono de material bélico sugere uma falta de coordenação ou até mesmo desespero. Um exemplo marcante: uma instalação, que deveria abrigar tropas, foi encontrada vazia, com sinais de deterioração por anos de desuso. Essa situação é ainda mais surpreendente se lembrarmos que Damasco é o coração do poder sírio, o que deveria implicar defesas robustas e bem preparadas. Enquanto as tropas israelenses avançavam, era possível observar a tensão no ar. Mesmo sem uma grande resistência inicial, o cenário deixava claro que a defesa síria não estava pronta para lidar com tamanha ameaça. Equipamentos modernos conviviam com relíquias que pareciam saídas de um museu militar. Tudo isso reforça a ideia de que, quando se trata de guerra, preparação e manutenção são tão importantes quanto armamentos. Afinal, de que adianta ter armas se elas estão enferrujadas e fora de uso? A Força Aérea Israelense demonstrou uma precisão impressionante ao conduzir ataques que dizimaram cerca de 80% dos ativos militares sírios. Cada operação foi cuidadosamente planejada para atingir alvos estratégicos, como centros de comunicação, depósitos de armas e bases de comando. Esse nível de eficiência, além de enfraquecer as defesas sírias, foi uma clara mensagem de poder. Imagine desarmar completamente o oponente antes mesmo que ele tenha a chance de reagir. Foi exatamente isso que aconteceu. Os objetivos israelenses eram claros: garantir que esses recursos não caíssem em mãos erradas, especialmente das forças rebeldes que atuam na região. Por isso, as ações não se limitaram à destruição pura e simples, mas também à desestabilização de possíveis operações futuras. Um exemplo emblemático foi a destruição de um arsenal militar em um local estratégico ao norte de Damasco, privando os sírios de munições cruciais. Essa abordagem minuciosa ressalta o peso da estratégia em uma guerra moderna. Ainda mais intrigante foi a forma como a Força Aérea lidou com um cenário imprevisível. Mesmo sem um planejamento prévio específico para a incursão tão profunda, a execução foi impecável. Aviões de combate operaram com táticas que evitaram baixas civis e minimizaram danos colaterais. Este tipo de eficiência não só protegeu vidas, como também fortaleceu a posição diplomática de Israel ao justificar suas ações como necessárias e precisas. A incursão israelense até as proximidades de Damasco marcou um momento histórico, sendo a operação mais profunda desde a Guerra de 1973. Para entender a relevância disso, é preciso lembrar que 1973 foi um divisor de águas na geopolítica do Oriente Médio, consolidando Israel como uma potência militar. Agora, ao repetir tal avanço, a IDF mostrou não apenas sua capacidade de reagir rapidamente, mas também de operar com eficácia em cenários adversos. Esse evento, portanto, não foi apenas um ataque, mas um recado estratégico. O que mais impressiona é como a IDF conseguiu adaptar suas táticas a um terreno complexo e um conflito altamente volátil. Afinal, avançar tão profundamente em território sírio, sem perder a eficiência, é um feito que reforça sua posição como uma das forças armadas mais competentes do mundo. Para quem analisa conflitos militares, é impossível ignorar o impacto dessa operação no equilíbrio de poder regional. Esse movimento coloca Israel em uma posição de vantagem estratégica clara, enquanto evidencia o desgaste e a desorganização da Síria. Além disso, essa operação levanta reflexões importantes sobre a imprevisibilidade da guerra moderna. Mesmo sem um planejamento antecipado para tal incursão,
a IDF demonstrou uma flexibilidade admirável. Essa capacidade de improvisação é o que diferencia as grandes potências militares de seus adversários. O passado de 1973 parecia distante, mas os ecos dessa história voltaram com força, lembrando ao mundo que, no Oriente Médio, o passado e o presente sempre se encontram de forma dramática. A operação revelou um aspecto inesperado. Muitos soldados israelenses não estavam treinados para os desafios específicos do terreno sírio. Apesar disso, o avanço foi bem sucedido graças à engenhosidade e à capacidade de improvisação das tropas. Esse é um exemplo clássico de como a preparação técnica nem sempre é suficiente. Em muitos casos, é a capacidade de se adaptar que define o sucesso. Imagine enfrentar um jogo de tabuleiro onde as regras mudam a cada rodada. Foi assim que a IDF lidou com essa incursão. Entre os desafios superados estavam terrenos montanhosos, barreiras artificiais e estruturas precárias que dificultavam a movimentação das tropas. No entanto, a engenharia militar israelense mostrou um desempenho notável, superando cada obstáculo com soluções rápidas e eficazes. Uma ponte improvisada sobre um canal minado é um exemplo de como a criatividade no campo de batalha fez a diferença. Essa habilidade reforça a ideia de que flexibilidade é essencial em cenários imprevisíveis. Mesmo diante dessas limitações, o moral das tropas permaneceu elevado, algo que reflete o treinamento psicológico e o espírito de corpo das forças de defesa de Israel. Eles sabiam que cada passo em território sírio era um risco, mas também uma oportunidade de mostrar sua força e resiliência. Essa combinação de determinação e engenhosidade lembra que a guerra não é apenas um teste de força física, mas também de coragem e estratégia. Durante a incursão, as tropas israelenses se depararam com uma realidade inesperada: os civis sírios. Apesar do contexto de guerra, essas interações ocorreram sem hostilidade, mostrando como a humanidade pode emergir mesmo em situações extremas. Um episódio marcante foi quando soldados israelenses ofereceram alimentos a um homem sírio, cuja expressão de gratidão mostrou que, naquele momento, a guerra deu lugar à solidariedade. É curioso como pequenos gestos podem revelar tanto sobre o lado humano de um conflito. Os encontros não se limitaram a interações breves. Em alguns casos, soldados e civis trocaram olhares que comunicavam mais do que palavras poderiam. Essa conexão silenciosa refletiu um desejo mútuo de sobrevivência, em meio a uma realidade que nenhum dos lados havia escolhido. Imagine o impacto disso. Duas partes de um conflito se vendo não como inimigos, mas como seres humanos com necessidades e vulnerabilidades semelhantes. Esse tipo de experiência transforma a narrativa da guerra, ainda que por um breve instante. No entanto, esses momentos de humanidade também destacaram o contraste com o cenário de destruição ao redor. Por mais que houvesse gestos de bondade, o avanço militar prosseguia implacável, com alvos estratégicos sendo neutralizados. Essa dualidade, compaixão e conflito lado a lado, é um lembrete de como a guerra é complexa. Ela desafia as noções de certo e errado, convidando a reflexão sobre o verdadeiro impacto das decisões humanas. O avanço de Israel até Damasco e o colapso da defesa militar da Síria mostram como a história é feita diante dos nossos olhos. O que você acha desse impacto no equilíbrio de poder? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando análises como esta.